Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Mateus, capítulo 26, versos 14 ao 16. Você não vai encontrar uma criança com o nome de Judas. Eu nunca encontrei, e acho que você também não. E isso não vai acontecer por causa da reputação que está associado a esse nome. Judas Iscariotes. A maioria o conhece como um homem que traiu Jesus. E foi exatamente isso que ele fez. Judas foi um dos 12. Foi um dos 12 discípulos ao qual o Senhor chamou cada um para ser ensinado e andar com ele. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre a vida de Judas e que lições podemos aprender com a sua vida? Judas, ele estava incluído entre os 12. E isso você vai ver em Mateus, capítulo 10, versículo 4. Lucas, capítulo 22, verso 47, diz que Judas era um dos 12 apóstolos. Jesus escolheu especificamente Judas para ser um dos 12 apóstolos que andava com o Senhor. Judas, ele fez parte do ministério e apostolado de Jesus. Só que Judas, no momento da sua caminhada, ele transgrediu e caiu. E isso você vai ver em Atos, capítulo 1, versículo 25. Judas, por ser um dos 12, por ser um dos apóstolos, nós temos que enfatizar que Judas sentou-se aos pés de Jesus e aprendeu com os ensinamentos do Mestre. Ele foi ensinado acerca do Evangelho e ouviu sobre o reino de Deus. E isso você vai ver em Lucas, capítulo 8, verso 1. Diz a palavra do Senhor: Andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho, e os 12 iam com ele. Judas estava junto. A Judas e aos demais apóstolos foi dado poder sobre os espíritos imundos. Mateus, capítulo 10, versículo 1. E chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Judas, assim como os demais apóstolos, teve o privilégio de pregar o evangelho ao povo judeu. Mateus, capítulo 10, do 5 ao 7. A este 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ides antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Antes de ser um traidor, e eu quero chamar a sua atenção para essa frase, antes de ser um traidor, ele era um fiel discípulo de Jesus. A vida de Judas prova que os homens podem cair da graça e se perder. Atos capítulo 1, versículo 25, como eu mencionei ainda há pouco, diz assim: para tomar o lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Quando, com mérito na palavra, eu afirmo que Judas
antes de ser um traidor, era um fiel discípulo e que Judas teve a sua queda, conforme relatado em capítulo 1, verso 25, eu não quero aqui abrir uma discussão entre calvinistas, arminianos, que o tema da mensagem não é esse. Mas eu quero atentar para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu quero falar nesse 19º devocional sobre o tema Judas, o apóstolo ganancioso. Anotou o tema? Judas, o apóstolo ganancioso. Judas, ele foi motivado pela ganância. Judas, ele deixou entrar em seu coração o amor pelas coisas, o amor pelo dinheiro, ou seja, a ganância tomou conta da vida de Judas. No Evangelho, escrito por João, capítulo 12, dos versos 2 ao 6, falando sobre Maria de Betânia, vai dizer o seguinte, que quando Jesus ele foi abençoado por ela, Maria de Betânia, com um pouco de libra de bálsamo de nardo puro, ou seja, era algo muito caro esse óleo na época, Judas ele questionou o uso, dizendo que ele poderia ter sido vendido e o dinheiro dado para os pobres. João escreveu sobre a declaração de Judas. Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Veja que João já relata onde estava o coração de Judas. João, capítulo 12, versículo 6. Ora, ele disse isto, não porque tivesse cuidado dos pobres. Só que no versículo anterior, conforme eu disse, Judas justamente questionou o contrário, porque ele coloca os pobres como prioridade. Mas no capítulo 12, no verso 6, João é bem claro. Não é porque ele tinha cuidado com os pobres, mas pelo contrário, era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Veja que a cobiça de Judas foi então usada pelo inimigo. Sim, para motivar Judas a trair a Jesus. Assim Judas disse aos chefes dos sacerdotes, que me quereis dar e eu vou-lhe entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava ele oportunidade para o entregar. A ganância de Judas motivou a traição ao Senhor Jesus e, consequentemente, a sua queda perante Deus. Essa mensagem é um alerta para que a gente possa refletir a que ponto a ganância está tomando conta da gente. Infelizmente, o amor ao dinheiro, a ganância, tem desviado muitas pessoas do propósito de Deus. Muitas pessoas estão enredadas pelo caminho da ganância, muitas pessoas enredadas pelo amor ao dinheiro, pelo amor às coisas, e com isso deixando de cumprir os propósitos que Deus tem na vida dessas pessoas. Judas, o apóstolo ganancioso, é o tema desse 19º devocional. E eu quero finalizar fazendo a leitura de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Uma reflexão para a minha vida e para a sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas versões, não podeis servir a Deus e a Mamon, que é a mesma coisa, significa o Deus das riquezas. Eu espero que esse 19º devocional tenha trago um alerta para a sua caminhada com Deus e que o exemplo de Judas não possa ser seguido por ninguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Marcelo Rocha e foi um prazer compartilhar a palavra de Deus com você.
Até o próximo devocional, em nome de Jesus.